volto nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 13. Nós leremos do versículo 53 ao versículo de número 58. Estas palavras de Mateus pelo Espírito. Mateus capítulo 13, versículo de número 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nosso título nesta manhã, nesta porção da palavra de Deus, é a insensatez e a estupidez da incredulidade. Queridos amigos, nós temos aqui nesta porção da palavra de Deus um exemplo histórico, clássico, de quão terrível é a incredulidade, a descrença proposital na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no versículo 53 que o Senhor, tendo concluído aquelas 8 parábolas, então ele sai dali como um soldado que completou a sua obra e se dirige a outra frente de combate. Ele havia ensinado os seus discípulos sobre o reino de Deus. E ele falou em metáforas, em 8 ilustrações, como seria aquele período desde a sua morte, ressurreição e ascensão, até o final dos tempos, até o seu retorno a este mundo. E em seu ensino, ele prepara os apóstolos e ensina a igreja que ao longo deste período muitas pessoas ouvirão a palavra e crerão, mas um número incontavelmente maior de pessoas rejeitarão o evangelho, o receberão brevemente e virarão as costas para o evangelho. Esta é a parábola do semeador. Ele também ensinou que no meio do povo de Deus, nas igrejas e no mundo, cresceria também o joio, falsos cristãos, falsos crentes, falsos mestres. E eles se pareceriam muito com o povo de Deus e trariam muita dificuldade à obra do Senhor. A parábola do joio e do trigo. Ele nos ensinou também que o reino de Deus começaria de maneira muito pequena, como uma semente, um grão de mostarda lançado à terra. O Salvador, poucos discípulos, poucos crentes, mas ele cresceria e ele cobriria o mundo inteiro ao longo dos séculos. E nós aprendemos na parábola do fermento e da massa sobre a profundidade, a extensão, o poder do Evangelho da graça redentora na vida de uma pessoa. Ele transforma por inteiro. Ele não muda apenas a mente, mas ele muda o caráter. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquela mensagem recebida pela fé, como uma pequena porção de levedo na massa, leveda toda a massa, fermento, isto é. Este é o reino de Deus. Ele ensinou aos seus discípulos que pessoas que abraçariam o evangelho pela fé não seriam as mesmas, eles seriam transformados e que deve haver regeneração. Conversão é regeneração, é uma nova vida para Cristo, é ser uma nova criatura, isto é, uma criatura original, recriado por Deus. Ele também ensinou sobre a glória do reino de Deus, é como um tesouro escondido num campo. Que a glória, que a beleza do reino de Deus está escondido dos olhos incrédulos e carnais. Que o reino de Deus não é feito de prédios esplendorosos, instituições ricas e maravilhosas, não, está além daquilo que está à vista. O reino de Deus está escondido além daquilo que é perceptível. Está em vidas transformadas, em uma congregação que ama o Senhor e serve ao Senhor com diligência. O reino de Deus não é aparente para olhos carnais. E assim ele nos falou sobre a grandeza, é como uma pérola. É algo que encontrado, é abraçado pela fé e enriquece o povo de Deus. Então, por fim, na parábola dos peixes e da rede, ele ensinou aos seus discípulos e a nós sobre a realidade de um dia final, de um dia de julgamento, quando tanto crentes, servos do Senhor, deverão prestar contas ao Senhor pelos dons, pelas oportunidades que receberam para servir a Cristo e serem frutíferos,
como aqueles que não conheceram o Salvador prestarem conta por suas obras. Um dia de julgamento, e este dia virá. E assim nós lemos no versículo 53, que aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E no versículo 54, chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles. Bem, esta é Nazaré, não a sua pátria natal, que foi Belém. Pouco é lido a respeito de Belém aqui, mas Nazaré, onde ele crescera, Nazaré, onde ele serviu com seu pai como um carpinteiro, onde as pessoas o conheciam, seus amigos que agora nesta idade do Salvador também tinham crescido, tinham suas famílias, todos os conheciam ali. Ele volta à sua pátria, ele volta à sua cidade. Bem, ele já havia estado em Nazaré antes, depois de ter, aos 30 anos de idade, deixado Nazaré e ido para Cafarnaum, iniciando o seu ministério público. Ele foi uma vez a Nazaré. Nós lemos lá em Lucas, que foi a nossa segunda leitura, no capítulo 4, 22 e 29, que ele entrou na sinagoga, como era seu costume. Ele recebe o livro do profeta Isaías, escolhe o texto, lê aquele texto e o explica e aplica. E as pessoas se maravilharam do Senhor Jesus Cristo naquele dia. Mas conforme ele segue ensinando que o Evangelho, o poder de Deus, o Messias enviados por Deus, não era apenas para os judeus, mas também para outras nações, e ele cita aqui as viúvas, os leprosos que foram curados e ajudados pelos profetas que não eram judeus, aqueles homens etnocêntricos, tão cheios de si mesmos, eles não conseguiram suportar isso. Nós lemos que eles rangeram os dentes e pegaram o Senhor Jesus Cristo e subiram ao cume, o topo do monte onde aquela cidade foi edificada, e desejaram lançá-lo sobre as pedras para o executarem. E por um milagre realizado por ele próprio, ele passa pelo meio deles, de alguma maneira, sem que eles o toquem, e retorna com seus discípulos para pregar o Evangelho na Galileia. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, ele retorna então, depois de algum tempo, àquela mesma cidade que desejou matá-lo. É interessante, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, quando ele os envia no capítulo 9, que se entrarem em uma cidade, aquela cidade rejeitar o Evangelho e for endurecida e persistir em rejeitar o Evangelho, que eles deveriam virar as costas, bater o pó dos pés e seguirem em frente, deixarem ela para trás. Mas veja, ele retorna à cidade que o rejeitou. Isso nos ensina algo, não é verdade? Que nós não podemos desistir por completo de uma pessoa que endureceu o seu coração, que parece muito fechada, que tem lançado vilipêndio contra o Evangelho da graça redentora. Sim, talvez um tempo deve ser dado para observarmos a obra de Deus na vida dessa pessoa, se será mais endurecida ou amolecida, mas nós não devemos desistir por completo. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, um ato de profunda misericórdia. Ele retorna aos seus amigos de infância, pessoas que o conheciam. Eles o rejeitaram, eles desejaram matá-lo. Ele retorna para mais uma vez lhe ensinar. Não é maravilhoso, queridos? Enquanto há vida, há esperança. E se as pessoas são duras e resistentes, sim, muitas vezes nós precisamos entregar ao Senhor, continuar orando por elas, deixando-as de lado por um tempo, para que pensem, considerem que estão rejeitando. Mas nós nunca devemos fechar a porta de evangelismo por inteiro. Aqui está o exemplo de nosso Salvador, e é maravilhoso. Bem, algum tempo passou da primeira visita e ele retorna. Nós não sabemos quanto tempo da primeira para esta segunda visita. Talvez um ano de diferença, mas veja, o tempo passou, a fama do Senhor Jesus Cristo se espalhou por toda Israel, sobretudo pela Galileia, onde ele fez a maior parte dos seus milagres. Aquelas pessoas de Nazaré ouviram tudo a respeito do Senhor Jesus Cristo, e você esperaria que eles mudassem de ideia, mudassem de pensamento e de opinião a respeito de Cristo, e dissessem: nós erramos, nós fizemos algo louco, quase matávamos o Salvador, o Messias de Deus, o que nós fizemos? E o Senhor retorna e nós percebemos que nada mudou. Nada, absolutamente nada. Versículo de número 55, nós percebemos o desdenho deles por ele. Não é este o filho do carpinteiro? De onde lhe vêm estas coisas? Não se chama sua mãe Maria, seu irmão Tiago, José, Simão e Judas?
Versículo 57, e escandalizavam-se neles. E esse desdenho por parte daqueles conterrâneos do Senhor Jesus Cristo se tornou um obstáculo no caminho deles, entre o ouvido deles e a palavra do Senhor, uma parede. Eles o desdenhavam. Mas veja, não pelo seu ensino, não por suas maravilhas, mas pelo fato dele ser um deles. Versículo de número 54 nos diz que de sorte que eles se maravilhavam. Eles maravilhavam, eles estavam pasmados. Mas estar maravilhado não é a mesma coisa de crer no Senhor Jesus. Não é a mesma coisa que se arrepender de seus pecados. Isso nos ensina algo, não é? Estar impressionado com o Evangelho e a pessoa de Cristo não é o suficiente, queridos amigos. Isso nos ensina algo sobre apologética em nosso evangelismo. Sim, está muito bem com a apologética, buscarmos tirar as pedras do caminho, mas não é a apologética, isto é, a apresentação da grandeza da palavra de Deus, da lógica, da superioridade da revelação de Deus na palavra de Deus, que irá impressionar os homens, levando-os ao arrependimento e à fé. Eles se maravilharam, eles ficaram pasmados. Não é a apresentação apologética apenas, assim há um limite na apologética e no nosso evangelismo. Nós devemos falar de Cristo e Cristo crucificado. Eles estavam boquiabertos, essa é a ideia no original, tomados, sem saber o que falar, pasmados. Que Jesus Cristo, que eles conheciam, que não havia ido para Jerusalém na infância e crescera nas escolas dos rabinos, que não recebeu uma educação formal, religiosa, e que desde sua infância com seu pai estava envolvido em um trabalho braçal como carpinteiro ou pedreiro, que ele seja um mestre tão eminente, e ensine coisas tão maravilhosas e realize esses milagres que nenhum homem poderia realizar. Eles estavam pasmados que ele estava cheio da sabedoria de Deus. Mas eles perguntam, de onde lhe vem tudo isso? Oh, queridos amigos, aqui está a estupidez da ignorância, da incredulidade. Não deveria eles ter juntado 1 mais 1 e chegado à conclusão que é 2? Que se este homem não recebeu treinamento rabínico, grandes letras, não veio de fora de um outro país em glória, ele cresceu ali junto com eles, e ele está demonstrando sabedoria divina e realizando esses poderes, milagres tão grandes, não deveriam chegar à conclusão que ele veio de Deus? Mas aqui está a pergunta, de onde veio, de onde ele tirou essas coisas? Eles deveriam ter percebido a mão de Deus nisso. Mas o conceito prévio que eles tinham formado dele, o seu preconceito, o desdenho, obscureceram a visão deles. E assim, eles o rejeitaram mais uma vez. Bem, observe esta pergunta que é feita aqui neste versículo 54. E se maravilharam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? De onde ele obteve este poder e conhecimento? Será que ele tirou tudo isso de uma fonte honesta? Ou será que ele está estudando e envolvido com magia negra? De onde lhe vem este poder? Ele é um dos nossos aqui? Nós o conhecemos? De onde lhe vem tudo isso? Nós podemos ouvir aqui o eco da acusação dos fariseus contra o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 12, versículo 22 a 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, os milagres de Cristo, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Acaso ele está envolvido com o que é errado? Eles ouviam o Senhor Jesus de mau grado, e assim se tornaram propositadamente cegos para a verdade. E a pergunta que vem na sequência é uma pergunta de desdenho. Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Observe. Lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, eles perguntam, não é este o carpinteiro, mas aqui não é este o filho do carpinteiro. E aquela palavra carpinteiro no grego, a palavra tecton, de onde nós tiramos pedra, placas tectônicas.
E dá a ideia de que o ofício do Senhor Jesus Cristo ao crescer com seu pai, o ofício de José, o seu pai, não era meramente de um carpinteiro, de um trabalhador com madeira, mas de um construtor em geral, que construía casas de pedra, pontes de madeira, telhados, uma espécie de ferreiro, pedreiro e carpinteiro. Aqui está o desdenho dessas pessoas pelo Pai do Senhor Jesus Cristo. A capital da Galileia tinha sido destruída 4, 5 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Era uma outra cidade. Ela fora queimada pelos romanos. E muita gente migrou para aquela região da Galileia para trabalhar como construtores, reconstruir logo aquela cidade, assim como muita gente migrou para Brasília para trabalhar como ferreiros, como pedreiros, como carpinteiros. E José, nós lemos, se estabeleceu ali, vindo do Egito, subiu para Nazaré e se estabeleceu como um trabalhador, um pedreiro, um carpinteiro para auxiliar na reconstrução daquela capital da Galileia. E tendo terminado aquela construção, ele permanece ali nesse ofício, e o seu filho, ou melhor, Jesus Cristo, seu filho adotivo, e os seus demais filhos nomeados aqui, eles crescem aprendendo o ofício com o seu pai, José. Mas eles desdenharam o Senhor Jesus Cristo pelo seu pai. Sim, seu pai era o pedreiro da cidade, carpinteiro da cidade. E o que havia de mal nisso? Por que eles censuravam o Senhor Jesus Cristo por ser, como nos diz Marco, um carpinteiro? E seu pai um carpinteiro? Não havia desonra em um trabalho honesto, embora um trabalho braçal. Eles o desprezaram porque ele não era filho de um príncipe. Eles nem mesmo se importaram em pesquisar a sua origem. Eles nem mesmo se importaram em pesquisar e perguntar. Eles eram tão escrutinadores, não estavam os seus irmãos, sabiam os nomes dos irmãos, da mãe, das irmãs. Porque eles não perguntaram quem é José, o carpinteiro, e se eles tivessem pesquisado, eles descobririam, como nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 20, que ele é descendente de um rei. Versículo 21 de Mateus 1, 20. Versículo 20 de Mateus 1. E pensando nele isto, José, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Eles o censuravam por causa de seu pai. E nós lemos que eles o censuravam por causa de sua mãe. Observe o mesmo versículo. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Sim, esse era o nome de sua mãe. Maria, ou Miriam, no hebraico, era um nome muito comum, tão comum como em nossos dias. Não havia nada de especial no nome da mãe do Senhor Jesus Cristo. As pessoas a viam na rua e chamavam Maria. Eles não a chamavam de Rainha Maria, nem mesmo de Senhora, Nossa Senhora Maria, apenas Maria. Não se chama sua mãe Maria. Eles usam isso, pai carpinteiro, mãe pobre, para desdenhá-lo. Ele não tinha um berço nobre. Ele não era filho de um príncipe, de um rei. Seus pais não tinham títulos esplêndidos. Ele não tinha um pedigree real ou rico. E assim nós lemos que eles tropeçavam em Cristo. Esse é o significado de escândalo. Eles se escandalizavam com a pessoa de Cristo. Que aquela pessoa, este homem comum, pudesse estar levantando tamanhas insígnias divinas e reais, sabedoria divina, poder divino. Eles se escandalizavam no que viam. E nós lemos que eles o censuravam pelos seus irmãos, ainda no versículo 55. Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas. Eles conheciam pessoalmente os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Eles cresceram juntos, eles viram os meninos correrem para cima e para baixo, ajudarem o seu pai, puxarem lenha, ajudarem a mãe, levar a roupa para a fonte para lavar. Eles conheciam muito bem José, Tiago, Judas, Simão. Eram nomes populares também naquela época, muito comum. Nós encontramos no Antigo Testamento. Quando eles perceberam que a família do Senhor Jesus era de poucos recursos, sem, na visão deles, origem nobre, eles ficaram ofendidos com o ensino de Cristo,
e assim o desdenharam e se escandalizaram nele. Queridos, deixe-me colocar numa linguagem mais simples para você perceber o elemento cultural, a força do preconceito, do desdém. Esses versículos de número 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe veio esta sabedoria? E estas maravilhas, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Ei, rapaz, esse Jesus ele não é o irmão do Juvenal, do Silva, do Tadeu e do Eric? O pai dele não é o Zé Pedreiro? O Zé Pedreiro constrói torres e pontes lá. E a mãe dele não é a Maria? Maria, prima da Isabel. Quem ele acha que ele é? Ele é um de nós, um comedor de arroz e feijão. E o desprezaram. E o rejeitaram. Eles não viram o Salvador com os olhos da fé. E no versículo 57 nós lemos: e escandalizavam-se nele. Eles encontraram no fato dele nascido e crescido entre eles, no fato de que eles conheciam o Senhor Jesus Cristo desde a infância, os seus hábitos, eles encontraram nisso um motivo para reprová-lo, não considerarem o seu ensino, não considerarem os seus milagres que testemunhavam que ele veio de Deus. Ele tinha lido na primeira visitação: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, isso se cumpriu a vossos olhos. Ele veio para curar os corações quebrantados, dar vista aos cegos. E neste espaço de 1 ano ele fez tudo isso. Ele curou milhares de pessoas, dezenas de milhares. Eles deveriam ter pensado: ele leu a respeito disso. E ele então foi e cumpriu tudo o que estava escrito. E agora ele retorna, fala palavras que nenhum homem jamais pronunciou diante deles. Oh, ter ouvido o Senhor Jesus Cristo ensinar. Pense, querido amigo, ouvir as palavras do Deus vivo, o ensino direto dos lábios do Salvador, deve ter sido tremendo. Aqueles soldados que foram enviados para prendê-lo em Jerusalém voltaram de mãos vazias, e os fariseus perguntaram: por que não o trouxestes? Eles responderam: ninguém, nenhum homem jamais ensinou assim. E aqui está o seu próprio povo conterrâneo, e eles o desprezam. Nós o conhecemos, ele é um de nós, mas isso se cumpre a profecia de Isaías no capítulo 8:14 a respeito do desprezo que os homens lançariam contra o Senhor Jesus Cristo. Isaías 8:14 diz assim: então, isto é, o Messias, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, escândalo, e rocha de escândalo às 2 casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém, os fariseus. Em Lucas capítulo 2, versículo 34, esse desdenho que eles lançam ao longo da vida de Cristo é o cumprimento da profecia deste homem. Lucas capítulo 2, versículo de número 34, nós lemos essas palavras de Simeão. E Simeão os abençoou lá no templo, vendo Cristo beber, e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. Contradito. Como pode esse homem ser o Messias de Deus? Nós esperamos o Rei da Glória vindo em esplendor e majestade, da descendência de Davi, vestido em glória e poder, e se ofenderam com o fato do seu nascimento humilde, das circunstâncias financeiras humildes de seus pais, da sua ocupação como um trabalhador, um carpinteiro. Ele não tem estirpe. De onde ele tirou essas coisas? Eram tão orgulhosos. Como pode alguém do nosso meio ter tamanhas coisas? E ao longo do seu ministério, eles continuavam a lançar esta acusação e desdém contra ele. Eles diziam coisas do tipo: quando o Messias vier, ele virá em glória, em esplendor, ele descerá em cima do templo de Jerusalém, vestido em majestade. Mas esse aí nós já sabemos quem ele é, nós já o conhecemos. Quando o Messias vier,
Não se sabe de onde ele vem, ele simplesmente aparecerá, mas esse aí cresceu entre nós sabemos quem ele é. Como pode isso ser assim? Esse é o filho do carpinteiro, sua mãe, suas irmãs estão aqui, nós conhecemos muito bem. Queridos amigos, sabe o que está acontecendo aqui como aplicação para nós? Estas pessoas estão reduzindo coisas espirituais a coisas comuns. Reduzir a operação de Deus, as maravilhas de Deus a coisas comuns. Não dar o devido reconhecimento à glória de Deus. Nós temos uma lição para nós aqui. Nós vivemos em uma geração, não me refiro ao mundo, mas evangélica, triste dizer, que não parece ter grande respeito pela pessoa e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome de Cristo, santo, é vilipendiado em músicas chulas, em conversações frívolas, mesmo em piadas. Tomar coisas gloriosas e santas como coisas comuns. Ó, meus queridos amigos, aqui está a advertência diante de nós. Nós devemos tomar grande cuidado em não desonrar o nome de Deus, em não tomar o nome de Cristo em vão. O que é tomar o nome de Cristo, o nome de Deus em vão? Você sabe que o vão é o espaço, não é? Quando você pega o trem, o metrô, anunciado, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, o buraco. Tomar o nome de Deus em vão é tomar o nome de Deus no nada, fora de um contexto de adoração. O nome do Senhor deve ser usado em um contexto de reverência, de adoração, não em vão, não como interjeições de medo, de terror, de horror. Não se deve tomar o nome de Deus para expressar um pensamento de maldade, de ridículo, de desdém, ou o que quer que seja. Paulo nos diz, se conhecemos a Cristo na carne, não conhecemos mais assim. Aqui ele é chamado de Jesus em sua encarnação, mas nós não conhecemos mais aqui, desta maneira, neste mundo, o homem de dores, o filho do homem, humilhado, desprezado, nazareno. Nós já não mais o conhecemos assim. Ele subiu em glória, ele é o Senhor da glória. Assim nós sempre anexamos ao seu nome o pronome de tratamento correto, Senhor Jesus. Tomar coisas santas e gloriosas como coisas comuns. Nós não devemos copiar o erro do ignorante cristão de uma sociedade como esta. Nós devemos santificar o nome do Senhor. Pense sobre a casa de Deus, o lugar onde Deus é adorado, a sua gloriosa palavra lida, explicada, transformada em um ambiente de mero entretenimento, confraternização. Quão triste às vezes é chegar em uma congregação e o culto já iniciou, e as pessoas estão entrando atrasadas, e 3 beijinhos, oh, como foi a semana, o culto já iniciou. E ao longo da mensagem, a criança sai para o banheiro, o fulano põe o braço no ombro da namorada, e olha no celular, e vai para lá, isso aqui, o lugar onde Deus é adorado, irreverência, como se Ele não fosse santo e glorioso, e o que está sendo realizado ali não fosse santo, separado do comum, dirigido a Ele. Quantas coisas estranhas trazidas para o lugar de adoração, que mancham a reputação de Cristo aos olhos dos homens. Será que nós podemos dizer que igrejas estão proclamando as virtudes de Cristo ao agirem dessa maneira? Tratar o serviço do Senhor Jesus, a obra de Cristo, como algo comum. Como nós podemos fazer isso? Da seguinte maneira: nós elevamos o nosso trabalho e estudo secular mais do que a obra do Senhor. Deixa-me dar um exemplo. O irmão vai participar da obra, do evangelismo, da reunião de oração, vai estar no mutirão, isso, aquilo, sim, estarei. Não aparece, não dá satisfação, chega atrasado, não pensa que todo um preparo foi realizado, logístico, financeiro, seu nome, parceiro, esse trabalho. Você faria isso no seu local de trabalho? Caso eu faria isso no local de trabalho, não aparecer, o chefe está lá esperando, o trabalho está lá para ser feito em cima da mesa, nem liga, nem diz de antemão. Participar da obra do Senhor, sim. Último minuto, pastor, eu vou viajar, é feriado.
Você não deu a sua palavra, queria servir ao Senhor. Não há nada de errado em viajar. Reduzir as coisas de Deus como secundárias, como menores, como pequenas. Eu participo voluntariamente quando eu tiver tempo, se eu estiver disponível. Tomar coisas gloriosas como coisas comuns e elevar as coisas desta vida material, dar uma maior seriedade a elas, acordar mesmo que cansado para ir para o trabalho, do que para a obra do Senhor. Irreverência na casa de Deus. E às vezes você precisa exortar amorosamente um irmão, uma irmã, sobre como andar, sobre como viver na casa do Senhor e se comportar. E o que você encontra? No lugar de humildade e mansidão e consideração e repensar e mudar, o orgulho se manifesta. Tratar coisas santas e o povo de Deus e os servos do Senhor e a obra do Senhor como coisa comum. Por quê? Porque estas coisas gloriosas estão sendo transmitidas por vasos de barro. E esta obra do Senhor é feita por pessoas simples e comuns, que têm tantas falhas inadequadas. E julgar o reino de Deus pela simplicidade das coisas. Eles olharam para o Salvador e eles não viram a pérola de grande preço. Eles não viram o tesouro escondido. E qual foi o resultado disso? Natural. Tratar com desdenho. Tratar como coisa comum. Deixe-me voltar à questão do falar, do sim, do não, do comprometer-se. Queridos irmãos, aqui está um exemplo e uma advertência para nós. Estas coisas são levadas em consideração por Deus. Pense com calma sobre isso. Se nós temos uma grande seriedade, prontidão, disciplina, esforço no trabalho, que é para o alimento do corpo, quanto muito mais na obra do Senhor. A nossa fé, amor por Deus e piedade é manifesta nestas coisas, não naquilo que nós falamos. Piedade é profundo amor, profundo respeito, profunda submissão a Deus. Aqui está uma advertência para nós. E eles se escandalizavam nele. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo de número 26, o Senhor repreende Israel com essas palavras. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. Não é terrível? Não discernir que este é o lugar onde o Senhor se apraz em ser adorado, que a sua palavra está sendo lida. É por isso que nós pedimos que se alguém chega atrasado quando a palavra de Deus está sendo lida, na reunião de oração, no culto, espere. Isso distrai as pessoas. A oração está sendo elevada ao Senhor, espere um momentinho, isso pode trazer distração. Mas eu estou falando sobre coisas ainda mais amplas. A nossa postura com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Veja, deixa-me pensar como pais agora, se nós pais perdemos de vista o que é sagrado e não conseguimos discernir entre o que é comum e o que é santo, então os nossos filhos não serão capazes de fazer essa distinção. Se eu como pai e minha esposa, nós nos damos a conversas ociosas aos ouvidos das crianças, elas não farão distinção entre o que é santo e o que não é. Eu me recordo de um pastor, isso não foi uma vez que aconteceu, não, muitas vezes, em que o pastor descobria quando os crentes, alguma ovelha, estavam falando mal dele. Como é isso? Que negócio é esse? É que os filhos dessas ovelhas mudavam o comportamento para com o pastor do nada. Passavam sem olhar, não respeitavam. E você pergunta, o que aconteceu com essa criança? Os pais estão desdenhando o pastor. E as crianças naturalmente absorvem. Ou a casa de Deus e o serviço do Senhor, ou aquele irmão, aquela irmã,
Queridos irmãos, o que nós estamos fazendo, cavando um túmulo para nossas crianças, para que eles aprendam a detestar a casa de Deus, o povo de Deus, os servos de Deus, a palavra do Senhor. Se nós não fazemos essa diferença entre o que é sagrado e o que é comum, nossos filhos não serão capazes. Se eu assisto coisas erradas, indevidas, e meus filhos estão ali, eu não deveria assistir nem se eles não estivessem ali. Eu fecho os olhos para esta verdade, coisas violentas, coisas egoístas, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida exposta na palavra, no vestimento, na escolha, o que quer que seja. Meus filhos aprendem isso como algo aceitável, algo normal. Assim eu não posso me surpreender se mais à frente eu os vejo agir desta maneira. Não separa entre coisas santas. E o dia do Senhor para mim é um dia comum. Eu vou ou não vou na igreja, tanto faz chegar atrasado ou não. Eu não santifico. É a televisão ligada, é o shopping center, é a praia. É coisa comum o dia do Senhor. Já não é mais o dia do Senhor. Tratar coisas santificadas por Deus como coisas comuns. Eu não estou falando aqui de liturgias humanas, de tradições humanas. Eu estou falando de coisas santas, entregues por Deus à sua igreja. Assim nós aprendemos uma lição muito séria na atitude desses homens e mulheres. Eles viram a glória de Cristo. Eles ouviram palavras que nenhum homem jamais pôde ensinar. Eles viram mortos sendo ressuscitados. Mas a familiaridade com o Senhor gerou desprezo. Quantas vezes a familiaridade com as coisas de Deus, o povo de Deus, gera desprezo, desdenho. Nós devemos aprender a fazer essa separação. Ali está o vaso de barro, o homem de Nazaré, a casa de Deus, o povo de Deus, o povo de Cristo, desprezado neste mundo. Não há entre nós grandes filósofos e doutores e milionários. Veja o vosso chamado, diz Paulo. Pessoas simples, um rebanho rejeitado pelo mundo, desprezado. Será que nós entramos nisso? E a familiaridade nos leva a diminuir os padrões, a nossa conversação entre irmãos, como amigos. Estamos tão familiarizados, juntos, conversando, nós mantemos o padrão de santidade. Ao falar sobre alguém, respeito, nós zelamos pelo caráter, pela reputação uns dos outros, jamais pichando a reputação de ninguém, sugerindo nada. É um santo irmão, santificado comigo. Nós mantemos essas coisas. Graças a Deus se mantemos. O Senhor nos tem ensinado, mas aqui está. Nós devemos ser recordados dessas coisas. Eu não estou trazendo acusações contra a nossa igreja. O Senhor nos tem abençoado grandemente. Mas nós precisamos ser recordados. É maravilhoso ver as conversas espirituais, a seriedade, a gravidade mesmo dos jovens, servindo ao Senhor com alegria. Mas nós precisamos ser recordados dessas coisas. Mas observe a resposta do Senhor Jesus Cristo a estas palavras. O Senhor Jesus Cristo, então, responde no versículo 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. É muito interessante. Você percebeu que a reação do Senhor Jesus Cristo não foi no mesmo patamar que a deles, desprezo por desprezo, desdenho por desdenho? Parece até que o desprezo deles não perturbava o coração de Cristo. Não é interessante? Parece que ele não estava muito preocupado com isso, ele apenas fez uma declaração de fato. Um profeta não recebe a devida estima entre os seus. Por quê? Porque os seus estão acostumados a ver a ele andar para lá e para cá como um homem, como uma pessoa normal. Isso acontece. Mas veja, ele não é perturbado pelo desprezo, pelo desdenho, por essa contradição. Ele simplesmente, colocamos esses termos, ele desdenhou o desdenho, ele desprezou o desprezo, ele não deu atenção à afronta deles. Isso nos recorda, não é, as palavras do autor aos Hebreus a respeito do Senhor Jesus Cristo em sua vida neste mundo. Abra comigo em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2.
Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, alegria profunda que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não é maravilhoso? A chacota, o desprezo, o desdenho, ele simplesmente desprezou a afronta. Por quê? Porque diante dos seus olhos, um gozo tremendo, milhões e milhões de vidas que seriam salvas. Ele considerou isso, desprezou a afronta, seguiu em frente, como ovelha muda para o matadouro, olhando para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a segunda lição. É Ele que é o exemplo em situações como essa. Qual é a alegria que nos está proposta? Ver aquela alma louvando ao Senhor um dia salva. Mas que vizinho difícil. Mas que cunhado terrível. Mas que primo, colega, funcionário. E despreza as coisas de Deus. E me despreza o tempo todo. Queridos amigos, lembre-se que há uma alma ali. E pelo gozo de poder ver aquela alma louvando ao Senhor salva, despreze a afronta, não a pessoa. E se eu me treino a desprezar meu vizinho, como é que eu vou alcançá-lo com o Evangelho? Assim está o exemplo do Salvador. Ele retorna a Nazaré, desprezando a afronta. E nós lemos que alguns creram. E Marcos e Lucas nos dizem que alguns creram e foram a ele, foram curados também. Versículo 58. Eu devo correr. Ele diz, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Mas como eu mencionei, Marcos nos diz que alguns poucos creram, foram até ele, e o Senhor os curou. Marcos 6, capítulo 6, versículo 5. Mas por causa da incredulidade deles, não fez ali muitas maravilhas. É interessante, não é? Veja, não foi por causa da incredulidade dele nos milagres, como afirmam os líderes neopentecostais e pentecostais. Sem milagre ninguém vai crer. Milagre é para que pessoas creiam. Se eles não virem, tocarem, tiver alguma coisa sobrenatural, ninguém vai crer. Não é isso que está acontecendo aqui. Por causa da incredulidade deles, nele. Os milagres eles não podiam negar, eles viram tantos, suas palavras de sabedoria também não podiam negar, observe. Eles não dizem, ele não fez nada disso, eles questionam de onde lhe veio tudo isto, porque é real, e nós estamos pasmados. Por causa da incredulidade deles nele como Messias de Deus. Por isso não realizou ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. O Senhor Jesus Cristo não fazia milagres para que as pessoas tivessem fé nele. Os milagres eram sempre para firmar a fé que eles tinham no Senhor. Ele não dependia da fé das pessoas também para operar milagres. Esse é um outro erro do movimento neopentecostal. Porque isso não está acontecendo na tua vida e você não foi curado e você não ficou rico e as coisas não estão indo bem, você não tem fé. O milagre de Deus é acionado pela fé do homem. Mas esse não é o Deus da palavra de Deus. Esse é um Deus místico, mítico, que funciona de acordo com as regras universais que você faz operar a fé, a palavra, a declaração, então as coisas acontecem. Ou seja, o Deus não é mais Deus, é a fé. Fé na fé, o poder da fé, não é mais o poder de Deus. E se você tiver fé, Deus vai te fazer ficar rico. É como colocar uma moeda, não é? Naquele cassino móvel e puxar a alavanca da fé e uma bolada vai vir. Ele é o gênio da lâmpada, esse não é o Deus da palavra de Deus. Ele não fez maravilhas ali, muitas, por quê? Por causa da incredulidade deles, é claro. Eles não creram no Salvador, por isso não muitas pessoas foram até ele para serem curadas e salvas. Por isso ele não fez muitas maravilhas ali. Seu braço não estava retido pela falta de fé daquelas pessoas.
não é a fé exatamente que ativa, digamos assim, o poder de Deus. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo curou, salvou pessoas de situações terríveis, mesmo sem o exercício da fé delas? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. Caso havia alguma fé naquele cadáver, que Cristo podia ressuscitá-lo. Lázaro foi tirado dos mortos depois de 3 dias. Acaso ele precisou exercer fé? Não. O Senhor muitas vezes realizava suas obras, manifestava o seu poder sem a fé de ninguém. Outras vezes a pessoa só tinha metade da fé, e ainda assim o Senhor curava. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele curou a sua filha. Mas aqui nós lemos que ele não pôde operar muitos milagres, não porque eles não criam em milagres, não tinham fé em milagres, fé no poder de Deus, mas porque eles não criam nele. E porque eles não criam nele, os desprezavam, eles não foram em grande quantidade a ele, por isso não fez muitas maravilhas ali por causa da incredulidade deles. Se eles tivessem crido e fossem a ele, seriam muitas maravilhas, mas o desprezaram como Messias, o desprezaram como Salvador. E é claro, seguiram fazendo isso. Mas Marcos nos diz que alguns creram e foram até ele, e foram curados e foram transformados. Bem, meus irmãos, lembre-se disso. Não é que fosse impossível para o Senhor Jesus Cristo realizar milagres ali. Nós lemos que para Deus tudo é possível, mesmo sem a fé daquelas pessoas, para realizar milagres. Mas lembre-se sempre das palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é? Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, deve haver em nós o ouvir da palavra de Deus com bom grado e a submissão a Cristo. Esse é o crer, verdadeiro arrependimento, ir a Ele como Salvador. Mateus nos informa que as pessoas de Nazaré o rejeitaram. Eles não foram até Ele em grande quantidade para serem curadas. Agora observe, queridos amigos, o poder e a estupidez da incredulidade dessas pessoas. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Observe a pergunta que eles repetem no versículo 54 e no 56. De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Não é incrível, espantoso? Essa é uma pergunta cínica. Não é uma pergunta sincera. Eles sabiam muito bem, mas eles escolheram não crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a incredulidade, ela faz uma escolha. Eu não irei me submeter. Eu não irei ouvir. Eu não irei buscar o Senhor Jesus. Eu não vou baixar a crista diante de Cristo. E quando a incredulidade faz a sua escolha, se determina a agir assim, observe o que ela faz. Ela começa então a embaçar as evidências. Ela começa a embaçar a clareza, a obviedade das evidências e negar aquilo que é óbvio. Esse é o passo seguinte da incredulidade. Eles ouvem o Senhor, eles veem as maravilhas e os milagres, então eles perguntam: de onde ele conseguiu tudo isso? Não era óbvio que se ele não foi treinado em Jerusalém pelos rabinos, ele crescera daquela maneira, e ele falava coisas divinas, verdadeiras, e operava coisas que ninguém podia realizar. Não era óbvio que só poderia vir de Deus? Pessoas eram transformadas para melhor. Não era óbvio de onde veio esse poder? Essa é uma pergunta cínica. Eles estão anuviando, embaçando as evidências. Eu já me decidi. Eu não quero crer. Eu nunca serei um crente. Eu não me submeto a Deus, à palavra de Deus, ao seu ensino. Eu tomei a minha decisão. O que eu faço agora? Eu vou torcendo, eu vou embaçando a evidência. Eles deveriam saber disso. Lá em João capítulo 3, no versículo 2, observe a resposta daquele fariseu
Você se recorda? Nicodemos vem ao Senhor Jesus Cristo à noite para conversar com ele. Eles tinham ouvido falar dos milagres de Cristo, de testemunhas verídicas. Ele chega ao Senhor Jesus Cristo à noite porque ele desejava que Cristo se unisse ao partido dos fariseus. Ele não queria ser visto com o Senhor Jesus Cristo. E observe o que ele diz. Versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por quê? Porque as evidências dizem. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. De onde lhe vem esse poder e essa sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro, não cresceu ele entre nós. De onde ele tirou isso? Os próprios fariseus sabiam. Ninguém podia fazer aquilo se Deus não estivesse com ele. Eles escolheram não crer, e então eles começaram a torcer as evidências. Esse poder aí deve ter vindo do maligno. Não é verdadeira essa evidência. Isso não pode ser. Nem mesmo os inimigos declarados de Cristo, os fariseus e escribas, podiam negar isso, ignoravam isso. Mas os conterrâneos do Senhor Jesus Cristo deviam ter chegado à mesma conclusão. Por quê? Porque foi na Galileia onde ele operou a maior parte dos seus sinais, poucos em Jerusalém. A maior parte do seu ministério foi na Galileia. Quase 3 anos ali, 2 anos e pouco. Nós temos aqui o registro das suas últimas semanas indo em direção a Jerusalém, e ali milagres e ensinos acontecem em Jerusalém também, mas grande parte da sua vida e ministério foi ali. Cafarnaum dista de Nazaré, uma distância muito pequena, de caminhada, metade de um dia apenas. Ele operou milagres sobre milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. Eles sabiam muito bem. E muitos deles provavelmente estavam lá no meio da multidão e viram, ou foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. E eles escolheram negar, e agora eles torcem as evidências. Em João capítulo 20, versículo 30, eu não abrirei, mas você pode ver depois, o Senhor curou uma multidão incontável de pessoas. No capítulo 21, no versículo 25, no capítulo 20, versículo 31... Mas eu abro em João capítulo 10, versículo 37. Deixe-me abrir, na verdade, queridos amigos, em João capítulo 20, sim, é uma passagem tão importante. Abra comigo, no versículo de número 30. Qual o objetivo desses milagres? Qual o objetivo desses sinais? João capítulo 20, versículo de número 30, iniciando aqui, bem rapidamente. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo, firmando a fé deles, pelo exemplo dos milagres. Capítulo 21, versículo de número 25 agora. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Foi chuva de bênçãos, chuva de milagres em Nazaré, na Galileia, em toda parte. Todo mundo conhecia, todo mundo que sabia de alguém tinha sido curado. Muitos, evidência sobre evidência, que este é o Messias de Deus, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. De onde lhe vêm esses milagres? Uma pergunta cínica. Eles escolheram não crer e agora eles torcem, eles brincam com as evidências. No capítulo 19 ainda de João, no versículo de número 20, nós lemos essas palavras. Perdão. E muitos dos judeus, capítulo 18, 19 a 20. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas. Perdão, queridos, eu pulei o texto aqui e me fugiu exatamente a menção. Mas é a respeito dos servos do sacerdote que foram atrás do Senhor Jesus Cristo. Nosso tempo não permite, eu reuni um número de versículos aqui. Eles foram a Cristo com armadilhas lógicas. E esses são os mestres, escribas em Israel.
E eles sempre voltavam para trás coçando a cabeça. Ninguém jamais falou assim. Tentavam pegá-lo em todo tipo de armadilha e caíam nas suas próprias armadilhas. Eles viram o Senhor, eles viram a glória do Senhor, eles ouviram. Tudo estava ali evidente, mas eles escolheram: não quereis, um ato da vontade, vir a mim para serdes curados, salvos. Pense sobre a incredulidade, eu quero concluir tocando nisto. Quando você testemunha do Senhor Jesus Cristo para alguém, talvez tenha acontecido com você, e essa pessoa fica sempre, em cada encontro, pedindo novas provas, que a Bíblia é verdadeira, que Cristo é verdadeiro, que Deus existe, que Ele criou todas as coisas. E você traz a resposta. E vem uma dúvida sobre a Bíblia, a Bíblia está contradizendo, e você explica e mostra. E no próximo encontro, mais uma pergunta, mais evidência, prova que é verdade, me diz que é verdade. Lembre-se, essa não é a questão. Esse não é o problema, não é um problema intelectual, dúvidas sobre alguma questão. O problema é uma incredulidade, é a descrença proposital. Me recordo de um professor na faculdade, já mencionei isso aqui antes, tentando evangelizá-lo ali nos últimos anos. Foi orientador da minha monografia, então estávamos sempre conversando. E muitas vezes ele tinha uma pequena fé ali no cristianismo, se dizia um cristão, mas ele sempre trazia uma pergunta: por que há tanta miséria no mundo e tanta maldade? Onde é que está Deus? E eu trazia uma resposta: o mal é o fruto das ações humanas. E por que isso? Quando você me explicar isso, eu vou crer em teu Deus. E trazia essa explicação. Olha, eu vi na Bíblia que está dizendo isso, lá está dizendo. Trazia uma explicação. Meses se passavam. E de repente, demorou, mas caiu a ficha em mim. Eu imaginava que estava ajudando ele, explicando, tentando conduzir. Não, ele estava colocando um bloco, mais outro bloco, de uma parede que o mantesse longe de Deus. Essa era a verdadeira razão. E por fim, descobri no último ano que ele vivia com outro homem. E isso pesava na consciência dele. E ele não queria que ninguém soubesse na faculdade. Só 23 anos atrás. Mas como assim? Eu escolhi não crer porque eu amo o meu pecado. E agora eu vou torcer as evidências. Eu vou criar um muro entre eu e Deus. Essa sempre é a razão. O amor pelo pecado. Lembro de um senhor aqui próximo, judeu, muito tempo estudando a palavra de Deus com ele, mas sempre com uma questão, e sempre uma resposta, uma nova questão. E parecia ser um desejo sincero de aprender, e nós avançávamos, parecia que não podíamos chegar aonde queríamos chegar. E depois de tudo, ter explicado tudo e respondido tudo, ele veio e disse assim: mas no final das contas a Bíblia foi escrita por homens, não é? Claro que foi escrito por homens. Será que ele queria que fosse escrito por tartarugas? Mas homens santos, inspirados por Deus, foram conduzidos a colocar no papel as verdades que Deus revelou. Isso não lhe importava. A pessoa usa vários textos tentando interpretar o contrário. Não, mas isso não é bem assim. Você prova, e no final sabe o que ele faz? A Bíblia não serve para nada, é escrita por homens. Não há limite. E logo se descobriu a razão do porquê. Uma vida torta, que nem a família sabia direito, até que veio à tona. Lembre-se disso, a razão da incredulidade, não submeter-se a Deus, não é intelectual, não é falta de explicação, nós temos todas as explicações na palavra de Deus, não é falta de evidência, é o pecado. Abra comigo em João capítulo 3, versículo de número 19 e 20. João capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. A declaração do Senhor Jesus: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens, um ato da escolha, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mal aqui não é o mal de Hitler ou de Stalin apenas. É a mentira, é a traição, é a cobiça, é a fornicação, o que quer que seja.
É a quebra da lei moral de Deus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam pela luz evidenciadas, reprovadas. Eu escolhi não crer porque eu quero viver o meu pecado. E agora eu não me aproximo da luz, eu sempre tento jogar um pano em cima dela. O incrédulo, depois de ter escolhido, ele começa a torcer, a embaçar as evidências. De onde ele tirou esse poder? De onde saiu dele essas coisas? Se não me explicarem, eu não vou crer. Não é terrível, queridos amigos? Esse é o diagnóstico do Senhor Jesus Cristo. Quando os fariseus e os escribas foram ao Senhor Jesus Cristo, disseram a ele, no final do ministério do Senhor, queremos ver de ti um sinal do céu. Eles já tinham visto milhares. O Senhor tinha acabado de alimentar a multidão. Mas eles chegaram a Jesus, não, isso é coisa tua, você conseguiu tirar esse pão de algum lugar. Nós queremos ver um sinal descendo do céu, como o maná. Nada de coisas criadas, trazidas ali. Nós queremos ver o fogo descendo do céu, como nos dias de Elias. Eles queriam um sinal. Qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Nenhum sinal lhes será dado. Por quê? Porque eles não creem. Eles escolheram não crer, eles viram milhares de sinais. A resposta foi essa: há uma geração má e adúltera, pede um sinal. A razão da descrença deles não era falta de sinais, falta de evidência. Eles viram milagres, era o amor pelo pecado. Não quereis vir a mim. Quem comete o mal, o que faz o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É por isso que eu prefiro me manter em um estado de semi-ignorância da palavra de Deus. Eu nunca avanço, conheço um pouco, porque eu sei que isso vai expor a minha cobiça, a minha ganância, o meu pecado. Então eu escolho não avançar. Essa é a atitude da incredulidade. Assim, incredulidade em Deus, na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, busca, primeiro, descreditar as evidências, negá-las por causa do amor ao pecado. Assim, mantenha isso em mente depois de você ter comunicado a palavra de Deus muitas e muitas vezes e as pessoas continuarem pedindo mais provas, mais evidências. E a pessoa segue embaçando, torcendo. Não é um problema intelectual, o problema é o pecado. Deixe-me seguir em frente, nós precisamos concluir, queridos amigos. Agora, a fé é o contrário da incredulidade. Nós lemos muito sobre o poder da fé, não é? Aqui está o poder da incredulidade. É capaz de tampar o sol com a peneira. Mas pense sobre o poder da fé. Uma vez o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão mover montanhas. Isso foi dito no contexto do avanço do Evangelho. Poder da fé. Marta creu no Senhor Jesus Cristo e o seu irmão foi tirado de uma sepultura. Abraão creu no que Deus lhe disse e se tornou pai de uma grande nação, de uma bênção para todas as nações da terra. Pela fé, no comando de Deus, Noé salvou a sua família e condenou o mundo antigo. O poder da fé. Pela fé, Daniel permaneceu firme, não querendo ser contaminado com as oferendas aos ídolos, e foi elevado a primeiro-ministro. Pela fé, a boca do leão foi tapada, porque ele creu no Senhor e permaneceu firme no Senhor. Pela fé, 3 jovens apagaram a força destrutiva do fogo. Pela fé, os crentes em Hebreus suportaram tamanha aflição pelo testemunho de Cristo, não desfalecendo. Pela fé, os leprosos foram limpos. O carcereiro de Filipos creu no Senhor. O Evangelho foi levado à sua família e toda a família creu e foi salva. O centurião romano creu. O seu servo foi curado. 2 cegos creram no Senhor e receberam a visão. A mulher com fluxo contínuo de sangue creu no Senhor e foi sarada. Um homem sendo torturado gravemente na cruz, à beira da morte, creu no Salvador e foi o primeiro a entrar com Cristo em seu paraíso. O homem paralítico creu, levantou, tomou o seu leito, andou e voltou para casa. Jairo creu, sua filha foi ressuscitada. Pedro creu e andou sobre as águas. Paulo creu e pôde enfrentar a morte com gozo. E milhões de pessoas creram na palavra
no Evangelho de Cristo Jesus e passaram da morte para a vida. Esse é o poder da fé na palavra, não da fé na fé. Mas aqui, diante de nós, está o poder e a estupidez da incredulidade. Versículo de número 54, segunda parte. E diziam: de onde veio a este a sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Assim como a fé no Senhor Jesus Cristo salva a alma, a descrença, a incredulidade mantém a alma perdida, condenada. Poder da incredulidade. Como é que essas pessoas não creram no Senhor Jesus Cristo? Elas não receberam em seu coração, diante de tantas evidências, tantas provas, diante de tudo que ele fez, tudo que ele disse. Como explicar, queridos amigos, uma postura dessa? Eu vou te dizer, a incredulidade, a descrença, é uma escolha, não é uma questão do intelecto, é uma questão da vontade. Eles escolheram não crer. Eu me recordo ouvindo a entrevista de um proeminente ateu nos Estados Unidos, já morreu, chamado Stephen Jay Gould, e ele falou que cresceu como toda criança norte-americana naquela época, dos anos 50, por ali, indo para EBD, Escola Evangelística. E ele disse que em um determinado momento da vida dele, vendo paleontologia, descobrindo aquelas coisas na infância, ele parou e disse: apesar de tudo isso que eu tenho aprendido, eu não quero lidar aí a fundo nisso. Eu escolhi não crer em Deus e eu vivi a minha vida seguindo a lógica dessa escolha. Você percebe? Não é um ato do intelecto, mesmo por parte de um ateu. É uma escolha. Uma escolha. Deixa-me dizer algo sobre a incredulidade, nós concluímos. A descrença. A incredulidade, a descrença, por ser uma escolha, passa então a torcer, a embaçar todas as evidências. Aqui está uma pergunta muito cínica. Será que não era óbvio de onde vinham os milagres do Senhor Jesus Cristo? Essa é a primeira coisa sobre a incredulidade. Ela dá um passo em direção a embaçar, a torcer as evidências. Segundo, a incredulidade, então, começa a se apegar ao que é irrelevante. Não é interessante observar isso? Depois de ter rejeitado a evidência apresentada, então, essa pessoa que escolheu não crer, o que ela faz? Ela desvia o assunto para algo irrelevante. Isso é uma técnica da incredulidade. Bem, talvez você convidou alguém para vir ao culto evangelístico, e a pessoa foi. E ouviu o evangelho, e o evangelho lhe constrangeu, e como o evangelho é uma espada de dois gumes, e ela traz à superfície da consciência os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e a pessoa fica impressionada ou envergonhada ou se endurece. E você trouxe a pessoa, ela ouviu a palavra de Deus. Depois de algum tempo, você convidou novamente. E a pessoa diz: não, eu não quero ir, não. Não vou, não. E você pergunta: por quê? Eu me senti ofendido, porque eu cheguei atrasado e me disseram que eu tinha que esperar o final da leitura da palavra para entrar. Eu não vou, não. Quando a pessoa ouve o evangelho, escolhe não se submeter, então ela gira o foco para coisas totalmente irrelevantes em relação à alma. Por que você não quer ir? Durante a mensagem do evangelho, estava atento, tremendo, ouvindo a palavra de Deus e sumiu. Por que você não quer ir? Não tinha instrumentos musicais naquela igreja. Eu escolhi não crer. O evangelho revelou a minha pecaminosidade. Eu preciso buscar algo irrelevante para desviar o meu foco e a minha atenção. Sabe por que eu não vou lá? Eu não vou lá porque eu fui lá e, sabe, ninguém me deu um abraço. Não volto. Eu escolhi não crer, então agora eu me apego a coisas irrelevantes como desculpa. Porque você não voltou mais na igreja? Eu passei no corredor e a pessoa não apertou a minha mão. Não foi essa a razão. Eu não vou mais naquela igreja, porque a oração do pastor é muito longa. Não foi essa a razão.
Por que você não vai na igreja? A igreja não tem coral. Você ouviu o evangelho, as pessoas estão respondendo suas perguntas e você se tornou convencido e está claro o que está acontecendo. Gostei da cor da parede, sabe? A incredulidade é uma escolha, ela dá um passo em torcer, anuviar as evidências, então ela se volta àquilo que é irrelevante. Mas isso não é o que é de mais importante. O mais importante é a tua alma e a eternidade. E você ouviu a palavra de Deus, você pode colocar por um momento de lado essa coisa pequena que te ofendeu e voltar a ouvir o evangelho. A incredulidade escolhe e se lança a coisas irrelevantes. Você percebe? Busca justificar, busca chamar a atenção para o que é irrelevante. Veja em João capítulo 4, um exemplo, no versículo 16 ao versículo de número 20. Apenas um exemplo, querido, temos tantos aqui, o nosso tempo não nos permite, eu já disse isso muitas vezes. João capítulo 4, versículo de número 16 a 20. Um exemplo claro, aqui está o Senhor Jesus Cristo pregando o evangelho a esta mulher samaritana junto ao poço, fora da cidade, da vila de Caná. E o Senhor começa a expor o estado da alma daquela mulher. Observe no versículo de número 16. Em um determinado momento, o Senhor Jesus põe o dedo no problema real dela. Adultério. Disse-lhe Jesus, uma mulher que viveu uma vida licenciosa, isto é, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse rapidamente, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, veja o Senhor revelando os segredos do coração, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes bem com verdade. Observe, a pessoa que no momento não escolhe crer, ela muda o assunto para qualquer coisa irrelevante. Buscar meu marido, Senhor, estou vendo que o Senhor é profeta. Olha, vamos falar sobre adoração, sobre música. Os nossos pais adoravam aqui nesse monte, vocês adoram em Jerusalém. Cadê o assunto do pecado, da distância de Deus, da vida imoral? Você ouviu a palavra de Deus e ela falou ao teu coração. Sim, mas por que vocês usam cadeira lá e não bancos de madeira na igreja? Eu escolhi não crer. E aqui está um exemplo claro. Mas nesse caso a misericórdia, a graça de Deus levou ela a um chamado irresistível. Essa é a incredulidade. Por que há tanta desigualdade no mundo? Não pode haver um Deus bom. Por que as pessoas sofrem coisas más? E você explica a realidade do pecado. Esse é alguém descrente no coração. Não é que a pessoa está honestamente buscando uma resposta para a pergunta, para ela prosseguir buscando o Salvador. É alguém que escolheu. Alguém que escolheu. Quando alguém ouve o Evangelho, e uma pedra de tropeço é tirada, é explicado aquele problema que não impedia ela no avanço em buscar o Senhor, ela diz, que maravilha, me fale mais, eu quero entender mais, como eu posso ter os meus pecados perdoados, então salvação é isso, e essa paz que eu tanto almejo, e o que acontece na vida de uma pessoa quando ela sabe, diga mais, me informe mais, me informe mais. Essa é a reação de alguém que ouve de bom grado. Você percebe a incredulidade, ela embaça as evidências, para não ver o que é óbvio, então ela se volta a coisas irrelevantes. E esse é o caso dessas pessoas em Nazaré. Eu me recordo, há um tempo atrás, um casal que frequentou, uns 10 anos atrás, a igreja quando era uma missão, congregação, e a pessoa não estava sempre querendo, mas não vai ter um instrumento aqui, vocês têm cantatas de Natal, e por que depois do culto a gente não pode ir para a pizzaria? Mas estava amando a palavra de Deus e o povo de Deus ali, e um tempo depois sumiu. E o irmão perguntou, mas por que você não tem ido mais? Bom, a pessoa se sentiu vergonha de dizer, porque não tem bandas, não tem passeios. Claro que a gente tem passeios, mas não tem aquelas coisas que eu gosto e admiro tanto. A pessoa não ia dizer isso, seria vergonhoso, né? Porque ela diz, eu descobri uma coisa sobre a sua igreja. Essa igreja ela foi iniciada pelo Tabernáculo Metropolitano, lá de Spurgeon, aquela igreja batista de Londres. Sim, foi isso mesmo.
Pois é, eu vi a foto dela, tem um triângulo assim, umas colunas no prédio, e triângulo é coisa de maçom. Eu não quero voltar mais na sua igreja. Nós viramos maçons agora porque o prédio lá tem um triângulo. Chega a ser patético. Essa é a estupidez da incredulidade. A pessoa prefere passar-se por tolo, por nécio, por ignorante, do que enfrentar o seu pecado, do que enfrentar a verdade da palavra de Deus. Eu escolhi o que eu vou fazer, o que eu quero. É muito triste, não é? Eles fizeram a mesma coisa com os discípulos. Eles fizeram a mesma coisa com os discípulos. Prenderam os discípulos que estavam pregando Cristo Jesus e se maravilharam de onde estes aprenderam letras. Ah, eles estiveram com Jesus, mas vão embora e não pregam mais nada. Cristo ressuscita Lázaro. O que eles querem fazer? Eles querem matar Lázaro de novo e enterrar a evidência. Assim é a incredulidade, queridos amigos. E se escandalizavam nele. Era meramente um deles. Por quê? Porque ele pregou e expôs a dureza de seus corações. E ele pregou a verdade de Deus, que o Evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê. E por causa destes preconceitos e da inveja de alguém entre eles ter sido elevado a esse patamar do desdenho, isso se tornou uma barreira, e nós lemos que eles se escandalizavam, eles tropeçaram nisso aí. Aqui está então, resumo, concluo. O elemento que nos permite identificar o incrédulo no coração não é falta de evidência. Nos diz a palavra de Deus que é o amor pelo pecado, seja o pecado ter controle da minha vida. Quero minha vida independente de Deus, não quero Deus me dizendo faça isso, faça aquilo. Eu quero as bênçãos, mas não quero ser um servo de Cristo e me submeter a Ele. Isso é um pecado, então eu escolho não me submeter. Assim eles tropeçaram no Senhor Jesus Cristo. Eu concluo com essas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Ouça com calma, queridos irmãos. Ouça o que Paulo diz pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é, observe, escândalo, tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Aqui está a loucura do Evangelho. Um homem crucificado pelo Império Romano. Que loucura, dizem os intelectuais. Nos fala de coisas mais elevadas. Escândalo para os judeus. Nosso Messias humilhado, rejeitado, vestindo roupas comuns, andando para cima e para baixo, sem cavalo, sem nada. Isso é um escândalo, isso não pode ser. E quantas pessoas tropeçam nisso como uma desculpa para não irem a Cristo? Bem, aqui nós aprendemos muitas coisas. O discípulo não é maior que o seu mestre. Se o desprezaram, irão nos desprezar. Mas se ouviram o Salvador, também alguns irão ouvir e crer no Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos sobre o perigo e o mal de tratar coisas santas como coisas comuns. E a estupidez da incredulidade, razão porque pessoas não creem, o amor pelo pecado. Queridos amigos, há tantos tesouros aqui. Nós devemos concluir hoje e continuar no próximo domingo, o Senhor permitindo. Que o nosso Deus aplique esta mensagem, imprima ela no tecido da nossa alma e nos transforme para a glória do Senhor Jesus Cristo.